tudo bem? Vamos aí para mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto é eletroquímica e também a gente vai falar um pouquinho sobre corrosão. Só uma introdução, ter uma ideia mais ou menos as principais aplicações, qual que é a ideia da corrosão, como evitar e assim por diante. A eletroquímica, a gente tem essa questão aí, é muito comum a gente encontrar hoje pilhas, baterias, nos automóveis a gente tem um monte, de automóveis aí, a gente sabe que cada automóvel tem aí uma bateria, a gente tem aí nos celulares, todos os celulares também tem ali uma bateria, as pilhas, nos controles e assim por diante. Então as pilhas e as baterias é um princípio simples de oxirredução. Então o funcionamento de uma pilha e bateria é justamente o uso da oxirredução, é utilizar então um metal que oxida, oxidar, dá elétrons e um outro que recebe, reduz. A gente tem a eletrólise também, é uma maneira também muito comum de você separar. Então você pega uma substância composta e separa. Um exemplo comum aí que eu vou mostrar na imagem para vocês é justamente a eletrólise da água do mar. Você pega então a água do mar e você separa ela em substâncias simples, como cloro, hidrogênio, e um subproduto muito usado também na indústria, que é a soda cáustica. Então a soda cáustica ela é um subproduto da indústria da eletrólise. Então você separa a água do mar em cloro, o sódio, em soda cáustica e assim por diante. As pilhas e as baterias é muito interessante, a gente vai ter aí algumas notícias, vocês vão sempre agora daqui para frente ter muita gente comentando sobre isso. Por exemplo, até 2030 carros a energia elétrica seria mais ou menos em torno de 10% da frota atual, Então é uma tendência muito grande que os automóveis agora daqui para frente vão ser produzidos utilizando essa tecnologia. São carros elétricos, então a gente vai ter aí o petróleo, como é finito, substituindo o petróleo por combustíveis mais condições melhores aí no caso da eletricidade, por exemplo, baterias, em vez de usar o petróleo, que é uma fonte finita, Nós temos uma outra também notícia que vai passar para vocês agora aí, que a Volkswagen deixa de produzir até 2026 carros a motores de combustão. Então, não vai fazer mais carro? Não, ele vai fazer carro, mas utilizando uma nova tecnologia. Então vai ser o quê? Carros utilizando combustíveis ou etanol, ou motores com motores elétricos, justamente porque o petróleo é finito e assim por diante. Tudo bem? Bicicletas, enfim, a gente tem bastante ideia aí, nos automóveis, utilizando a bateria, e é interessante que a gente vai falar aí, por exemplo, das baterias, o lítio. Então, o lítio no futuro é o petróleo como é tratado para a gente hoje, A principal ideia de obter energia do petróleo hoje, no futuro, pela questão dos carros elétricos e assim por diante, acumulação, os acumuladores de energia, o lítio seria o petróleo hoje. Então, no futuro, quem tem grande reserva de lítio aí vai se dar bem, porque a maior parte das baterias aí, ela é utilizada, com a construção aí do metal lítio e assim por diante. Uma outra coisa importante na eletrólise, que a gente pode também estar falando, é a forma também, de transformar aí alguns metais a partir de substâncias compostas. Então, por exemplo, você pega aí a bauxita. A bauxita é um minério que a gente encontra o alumínio. Então você vai, através de um processo, tirar o alumínio da bauxita. Então o alumínio, a bauxita, vou mostrar para vocês aí, esse minério aí. Então você consegue, a partir da bauxita, desse minério, que é uma substância composta, um óxido do alumínio, extrair o alumínio metálico. Então você consegue extrair do minério, que é o óxido de alumínio, oxigênio e alumínio, tirar só o alumínio. Essa é uma etapa na indústria muito comum, chamada eletrólise. Então você quebra uma substância composta e separa, e tem o metal, que é uma substância simples, muito utilizada para construção, metal leve, a oxidação dele forma uma camada de passivação,
bem melhor que o aço, enfim, né? Os aviões têm a construção de alumínio justamente pelo material ser mais leve e assim por diante. Existem também, né, a galvanoplastia, você pode ter a niquelagem, cobrear, pratear, banhar de ouro, enfim, você pode ter várias formas também de utilizar a galvanoplastia, que é a eletrólise, que é a forma que você encontra, né, para tirar proveito disso. Então você faz uma camada ali que vai ser protetora, essa camada impede que esse metal oxide, então você vai ter ali, além de uma beleza estética, né, que nem está mostrando na figura, é uma beleza, e ainda mais você consegue então ter essa questão justamente por beleza e por proteção, então você evita que isso aconteça. Então basicamente é isso, a eletroquímica a gente vai dividir ela em duas partes, a eletrólise e a pilhas e baterias, que vão produzir energia, e a eletrólise é que você usa energia para separar substâncias compostas. Então, basicamente, o resumo é esse, né? As pilhas produzem energia e a eletrólise utiliza a energia elétrica para separar substâncias compostas em simples, decompor substâncias compostas em simples. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a corrosão. Então a corrosão é importante, né? A gente sabe que bastante coisa aí pode ser evitada e a questão da corrosão é importante evitar ela. Então como é que a gente vai poder evitar a corrosão? Principalmente o processo de corrosão está baseado, né, basicamente com duas coisas. Então a corrosão acontece como? Como você tem aí a água e o oxigênio. Basicamente, a corrosão, ela se baseia basicamente o quê? Na presença de água e oxigênio. Tem água e oxigênio, é o princípio, né? Entre outras coisas, poeira, eletrólitos, mas basicamente água e o elétrons do aço, né, do ferro presente, tem muito, né? O metal tem muito elétrons, então ele pode perder esses elétrons e justamente quem está ali na água, né, acaba ganhando. Então o ferro ele começa a oxidar, dá elétrons para a água. Então o meio eletrolítico, o oxigênio tem 6 elétrons, ele precisa de 2, então o ferro tem um monte, então ele fornece elétrons, e o oxigênio, né, formando óxidos ou até hidróxidos, que é o laranjinha, aquela ferrugem laranjinha, né? Então é basicamente isso. Se você olhar, então é um fluxo de elétrons que o ferro, né, o metal, né, ele começa a oxidar, dá elétrons para a água no meio eletrolítico, que facilita essa troca de elétrons aí. Tudo bem? E aí, o que a gente tem que fazer então? Para evitar a corrosão, basicamente você tem então que não permitir a presença de água ou do oxigênio, ou água e oxigênio. Então, por exemplo, a gente pega aí uma máquina, uma morsa, por exemplo, você vê lá, eu posso fazer o quê? Eu posso pintar ela. Então a parte metálica você pinta, então a pintura forma uma barreira impedindo que o oxigênio ou a água entre em contato com o aço, com o ferro, que o ferro está cheio de elétrons, ali é o meio propício para ele ganhar esses elétrons aí, o ferro ele oxida, dá elétrons. Então você pode pintar as partes, mas tem parte que não dá para pintar, exatamente, essas partes você passa óleo ou graxa, forma uma camada também, e também o óleo e a graxa são apolares e assim evita que o oxigênio entre em contato com o metal. Existem outras coisas, como por exemplo, né, metal de sacrifício. Nós temos uma imagem aí, né, de um barco, aí, de um navio, aonde tem várias partes aí, essas partes menores brancas aí, são quem? São os metais de sacrifício. Ele oxida mais do que o ferro, então ele oxida e não deixa o ferro oxidar. Outra coisa também muito importante são as folhas de Flanders. Essas folhas é muito comum encontrar ela em lata, né? Milho verde, latas de óleo, de leite condensado. Internamente eu tenho uma fina camada de estanho. Então essa camada de estanho não deixa ali o alimento em contato com o metal que é da latinha, que é o aço. A grande dificuldade que a gente pode, né, mostrar para vocês é você ter um alimento de lata amassada. Então evitar de comprar latas amassadas, por quê? Às vezes amassa e rompe essa folha, essa fina folha de estanho, e permite o contato do alimento com o aço, né, com o ferro. Então é muito importante, né, desde que você tenha uma lata, não comprar ela amassada, ou se você abrir, às vezes durante a abertura pode também danificar essa folha de Flanders, essa fina camada de estanho que protege, né, o alimento em relação à estrutura de aço. Então, abrir uma lata,
vira, passa para uma outra de plástico, então não deixa na mesma lata. E se tiver amassada, principalmente se você não sabe a questão aí de quanto tempo ela foi amassada, também não compre. Às vezes amassa durante o transporte, não tem problema, chega em casa, passa para uma outra vasilha e assim, né, a gente não tem esse perigo de contaminação. Então é isso, né, evitar a corrosão justamente para que você forme uma barreira, uma camada para não, né, deixar o oxigênio ou a água entre em contato principalmente com o aço. Tá? Então essa aí é a principal ideia que a gente falou de corrosão, como evitar, também um comecinho sobre eletroquímica. É isso aí, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, até mais, um abraço.